Begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Olá pessoal, como vão vocês? Eu espero que bem. Apesar do nosso mundo estar dando cambalhotas, a Europa deu várias cambalhotas, tudo mudando, e tudo muda o tempo todo. Para a esquerda, as eleições americanas enlouquecendo o planeta inteiro, porque dali é que vai sair a solução para vários problemas ou a criação de vários problemas. O Brasil de cabeça para baixo também, com um governo super impopular, ninguém sabe o que vem pela frente. São tempos incríveis que nós estamos vivendo, mas dá para notar que há uma mudança muito grande. E o meu medo, meu receio é quando o ponteiro vai muito forte para um lado, quando ele volta. O fato é que ninguém mais aguenta a doutrina da famosa esquerda histérica, debilóide, com as suas agendas impressionantes, uma coisa de distopia total. Ninguém mais aguenta isso. No mundo inteiro ninguém mais está aguentando. É uma minoria controlando o poder. É uma minoria que tem o poder econômico, banqueiros, grandes empresas, governadas e dirigidas por louca, agenda neutra, linguagem neutra. Essa é a coisa do bode na sala, né? Pois é, vamos aguardar. Mas estamos vendo a história passando na nossa frente. E vimos também a questão dessa nave americana, Artemis, né, que agora já está acoplada na Estação Espacial Internacional, ainda bem, porque ela foi com defeitos, vazamentos de gás hélio, 4 vazamentos, 2 propulsores com defeito, e já vi agora aqui as notícias na internet que ela é arriscada, ela não vai poder voltar. A NASA, nessa corrida com a China agora e com outros países, de tecnologias, como pioneira na viagem espacial em uma série de aspectos, hoje não é nada. A corrupção derrubou. A Boeing é uma empresa enfiada até o pescoço na corrupção. A Lockheed, então, nem é vendido por $2.000 ou €2.000. E vai por aí, a coisa é bem pior. E não consegue. Enquanto isso, a China decolou de vez. A China tem o Jeep em Marte, quase ninguém fala. Tá lá, trabalhando. Tem outra nave em órbita. A China chegou ao lado oculto da Lua, colocou um jipinho, recolheu amostras e está voltando para o nosso planeta. Além disso, tem uma estação espacial novinha funcionando lá, nova com comparação à Estação Espacial Internacional, sem ajuda de outros países, tecnologia de foguetes incríveis, de aviões stealth e outras tecnologias sofisticadas, e aí é que vamos entrar no nosso assunto. Vamos falar sobre o Dr. Titian, pelo YouTube. Vamos ver, agora o canal está desmonetizado, fica mais fácil. A ascensão do dragão vermelho. China. A grande vitória é aquela que não requer uma batalha, já disse Sun Tzu no livro A Arte da Guerra. Grande general chinês. Em 20 de novembro de 2019, o recém-aposentado tenente-general da Força Aérea dos Estados Unidos, Stephen Quast, ele declarou publicamente que a China estava construindo uma marinha espacial com naves de guerra e destroyers que poderiam ser usados como contra-recursos militares dos Estados Unidos. 2 anos antes, o Dr. James Shane, diretor de tecnologia, revelou claramente que a China vem desenvolvendo aeronaves, navios e espaçonaves híbridas com sistemas eletromagnéticos avançados que revolucionará a indústria aeroespacial. E isso é real. Tais desenvolvimentos também tornariam, esses anúncios sinalizam um perigo claro e presente, né, para os Estados Unidos, para o grande poder hegemônico, para o civil de comunicações, que existe por satélite dos Estados Unidos e da Europa também. Tem satélites que têm bombas de pulso eletromagnética, satélites que foram construídos para capturar outros satélites no espaço. Simplesmente captura, igual o filme de ficção científica, vai lá e pega. É meu. Igual minha neta fala, é meu. Ainda mais preocupantes são os esforços da China transformando a inteligência artificial em arma.
Isso a fim de obter uma vantagem competitiva e vantagem assimétrica sobre seu maior rival tecnológico, os Estados Unidos e a OTAN, que está fazendo essa merda toda na Europa. Os analistas de segurança nacional afirmam que o desenvolvimento tecnológico e econômico da China é tão rápido que está caminhando para alcançar o seu objetivo de hegemonia global antes da data prevista de 2049. Não é 2030, é 49. E por que 2049? Porque nessa data se comemora o centenário da vitória do Partido Comunista na Guerra Civil, né, comemorando o fim de um século de humilhação que a China sofreu por parte das potências ocidentais. Quem quer saber mais sobre isso, assista um filme muito legal que eu já assisti várias vezes. Então, de acordo com a visão histórica do Partido Comunista da China, essa vai ser a grande data de comemoração, onde provavelmente eles vão tentar, e eu acho que vão conseguir chegar à Lua com uma tripulação humana. Então, quando terminou essa Segunda Guerra Mundial, em 1945, começou uma guerra civil. Do lado apoiado pelos americanos estava o general Chiang Kai-shek, que lutou contra as tropas de Mao Tse-tung, ou Mao Tse-tung, como se fala no Brasil, está errado, é Mao Tse-tung. E Chiang Kai-shek perde, resumindo tudo, essa história, de muita violência, de muitos combates. No final da guerra, acabou a guerra, começou essa revolução. A China comunista, liderada por Mao Tse-tung, apoiados pela Rússia, e Taiwan. O general Chiang Kai-shek, apoiado pelos Estados Unidos, eles, quando perdem a guerra, eles refugiam na ilha de Formosa, que ela chamava Formosa então, hoje é Taiwan, país que quase ninguém reconhece, meia dúzia de países reconhecem Taiwan. Eles se refugiam ali e foram protegidos pelos Estados Unidos, que já nessa época possuíam poderio nuclear. E aí a história continua. Da Universidade de Harvard advertiu sobre a armadilha de Tucídides, que era um almirante grego que derrotou os persas, se não me engano, no século IV, por aí, antes de Cristo. Ele armou uma armadilha para os persas, deixou os persas entrarem com a sua armada num estreito, acho que cheio de Salamina, e depois os navios gregos destroem a formação persa. Atraíram os persas para uma armadilha. Eles falam então a armadilha de Tucídides, que é uma situação classicamente volátil, em que a hegemonia em ascensão da China está destinada a entrar em choque com a hegemonia dominante dos Estados Unidos. Tem décadas que está sendo planejado e nunca sai do papel. Todo mundo mete a mão na corrupção do dinheiro. Dilma prometeu, vou botar o Ray, autor do livro 100 Years Marathon, uma maratona de 100 anos. O general de brigada Robert Spalding, autor do Stealth War, quer dizer, a guerra oculta, guerra invisível. Ele descreveu em grandes detalhes o poder militar, econômico e tecnológico adquirido pela China nas últimas décadas. E eles alertam especificamente que a China eles aprenderam muito com Sun Tzu, pelo reverenciado gênio militar Sun Tzu e outros estrategistas militares há mais de 2000 anos atrás. O livro continua atual. Esse é o objetivo deles. Quem esteve na Ásia, eu estive na Ásia, você vê isso muito forte. Impressionante que você viajava alguns anos atrás para qualquer país da Ásia, você pagava em dólar ou em euros, os caras até ficavam com os olhinhos brilhando. Todo mundo aceitava. Dólar, não, tudo bem, paga em dólar. Acabou. Na Indonésia, você vai para uma aldeiazinha no topo, lá no centro da ilha de Java, na área montanhosa, eles não aceitam dólar. Nós chegamos no hotel em Jakarta e tínhamos que pagar as taxas, e foi uma complicação, porque nós estávamos no último dia do Ramadã. Então, banco, tudo fechado, casa de câmbio fechado, o gerente do hotel foi super educado e compreensivo, aceitou, mas falou, olha, não dá para pagar em dólar, não, vocês têm que trocar por rúpias. E o pior é que na segunda-feira era o feriado comemorado, não tem problema nenhum. Mas papel moeda, uma moeda, cash, acabou, não tem mais dólar na Indonésia, não. A coisa está por aí, toda a Ásia. Então, vamos continuar. Para falar do Dr. Tissi, da guerra comercial. Os países africanos estão expulsando os americanos. Grandes presidentes do Zimbábue, por exemplo, disseram, olha, vocês vêm para cá, falando com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, vocês vêm para cá e o que vocês querem é colocar uma base militar e mais nada. A China chega aqui, constrói escola, universidades, estradas, etc. Essa é a diferença. Aqui na Europa nós estamos coalhados de base americana para tudo quanto é lado. A Europa é ocupada pela OTAN. A OTAN é o braço da OTAN, inclusive a Holanda, que é uma praga isso, né? Nós somos alvos preferenciais.
Então, americano hoje não consegue comprar nada fabricado na América, nem no Canadá. É tudo made in China. Desde o capacete militar até a roupa, é tudo feito na China. E eles estão enfrentando esse problema. Eles não produzem nada. Eles sempre fizeram essa monstruosa burrice econômica, né? Tiraram a escora do dólar no ouro. Os outros países da Ásia todos estão comprando ouro. Aqui na Europa, o Vaticano é quem mais compra ouro. E o primeiro lugar é a China. Ninguém mais quer saber de dólar. Então vamos continuar. Então, poder. A razão do poder é o próprio poder. Não tem bonzinho, não tem malzinho. Você tem que escolher seu lado. Não tem jeito. Escolha bem. Então, para explicar tudo isso, nós vamos ter que recorrer, então, aí sim, ao pai do programa espacial chinês, que é o doutor americano, e foi onde ele ganhou destaque internacional, desempenhou um papel como fundador do primeiro lançamento da ciência de foguetes nos Estados Unidos, lá no lendário Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, lá do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech. Nós já falamos várias vezes sobre ele. Jack Pearson pertenceu ao Caltech, o bruxo. Essa instituição se tornaria, então, uma das principais instituições científicas a desenvolver os foguetes que alimentariam o programa espacial da NASA na década. Ele foi pioneiro de foguetes e os principais jornais regularmente o entrevistavam por suas ideias sobre foguetes modernos, aeronaves supersônicas movidas a jato, que, segundo ele, um dia transportariam civis de um lado para o outro do mundo em menos de 1 hora. O que não se sabe, no entanto, é que o Dr. Tissien também ajudou a Força Aérea dos Estados Unidos a estudar veículos aeroespaciais supersônicos em forma de discos capturados na Alemanha nazista e recuperados de locais de queda lá no Novo México, que datam de 1947, aí temos Roswell, etc., Aurora. Então, ele não apenas ajudou os cientistas dos Estados Unidos a investigar os exóticos sistemas de propulsão dessas naves capturadas, de um plano de décadas para a engenharia reversa dos veículos supersônicos capturados, para um futuro programa espacial secreto multifacetado. Então, tem coisa pra caramba aí, né? Olha a cagada que os americanos fizeram. No auge do seu status de celebridade nacional e influência científica, um conjunto impensável de acontecimentos e eventos, né, ocorreram, e o Dr. Tissien foi declarado simpatizante comunista pelo FBI, ou FBI, como queiram. Ele foi privado de todas as suas autorizações de segurança e deportado de volta para a China após uma longa batalha legal. Um Tissien atordoado e decepcionado foi forçado a voltar para sua terra natal levando sua família, mas também levando um tesouro de segredos militares e tecnológicos da América. E não é de se admirar que, ao retornar à China em 1955, ele sozinho ajudou o Exército de Libertação Popular a desenvolver seu programa de foguete, que se tornou base para o seu incipiente programa espacial de mísseis balísticos nucleares. E também ajudou a desenvolver os foguetes modernos para mísseis e sistemas de lançamentos de satélites científicos, né? Ele se transformou em um líder que monitorava simultaneamente o desenvolvimento em toda a China. Isso aqui ele havia estudado nos Estados Unidos, né, e algumas das quais vieram, como eu falei, já da Alemanha nazi. A Operação Paperclip levou 15 mil deles para os Estados Unidos. Tem um livro muito interessante de uma escritora americana, a escritora Annie Jacobson. Ela publicou vários livros, um sobre a Área 51, outro sobre a Operação Papers Psicológicas dentro do Departamento de Estado americano. Ela não é ufóloga, ela é uma jornalista investigativa. Os livros são ótimos. Mas então o Dr. Tissien, ele continuou com as suas pesquisas, e aí vamos entrar na teoria da conspiração. Como eu disse várias vezes, e vou repetir sempre, aqui no nosso canal, nós lidamos com essas teorias, onde todo mundo tem razão e ninguém tem razão até prova em constante, né? E, aproveitando, (13 graus lá fora). Bom, é a primavera holandesa. Então, segundo algumas especulações, ele recolheu... Ele trabalhou na recuperação de artefatos de um antigo acidente com essas naves, possivelmente discos voadores, ocorridos há 2.000 anos atrás na região fronteiriça da China,
com o Tibete. Ele recuperou registros tibetanos, budistas, de discos voadores e contatos com extraterrestres. É claro, todo mundo vai falar, a China invadiu o Tibete, tarará, tarará, tarará. Se não fosse a China, seria os Estados Unidos ou a Rússia. Como eu falei, é poder. Todo espaço vazio será preenchido. Ou você conquista, ou será conquistado. Ou você domina, ou será dominado. Ou então faça alianças boas. Chame seu irmão mais velho, primo. O Brasil, por exemplo, está ferrado. Muito bem. Na década de 80, o presidente Ronald Reagan e o líder supremo da China, então, na época, o Deng Xiaoping, chegaram a um acordo de assistência tecnológica abrangente e permitiriam que a China recebesse alguma das tecnologias mais avançadas dos Estados Unidos, enquanto Reagan, amplamente considerado como tendo chegado a esse acordo para que sempre foi o objetivo do Ocidente quebrar a União Soviética. Eles enfraqueceram eles queriam enfraquecer a Rússia na arena internacional. Fizeram uma aliança. Na época, a China estava se aliando aos Estados Unidos. Depois ela foi chutada. Eles cometeram um erro crasso. A China hoje, ou conquista ou será os conquistados. O Henry Kissinger, ele falava que ser inimigo dos Estados Unidos é um mau negócio, mas ser amigo é uma desgraça. Bom, todo mundo conhece a história do discurso do Reagan, que aí não conhece, procure na internet, quando ele fala sobre uma possível invasão extraterrestre ao nosso planeta e como seria, como isso traria uma união planetária para lutar contra um inimigo comum. Pode ser a próxima agenda, né? Ele fez referência várias vezes à necessidade de uma maior cooperação internacional a fim de lidar com uma ameaça extraterrestre iminente, né? Então ele faria acordos com a China e lançariam bases junto com a China e outros países para promover uma modernização industrial e também abriu a ação de várias naves extraterrestres capturadas que estariam sendo estudadas nos Estados Unidos e na China também. E vários insiders confirmaram que os cientistas chineses trabalharam em instalações altamente classificadas onde tecnologias alienígenas capturadas estavam sendo para graça suprema. O canalha devia estar preso numa cadeia especial como criminoso de guerra, é que empurrou a China para fora. Muito bem, então nós vamos lá. Eles eram esse programa espacial secreto internacional em conjunto com os Estados Unidos, né? Durou algum tempo. Então o Dr. Shen, ele era um visionário, ele desempenhou um papel decisivo no desenvolvimento e na implantação do programa de engenharia reversa de décadas para o exército dos Estados Unidos, cometeram essa mancada. Então, com isso, ele teve todos os recursos que ele precisava na China. Na China também tem corrupção, só que corrupto lá é fuzilado. A diferença é essa. Tecnologias de proporções exóticas, né, baseadas em eletromagnetismo e física de campo de torção, a famosa dobra de Star Trek, né, dobra 1, dobra 2. Então ele estava apenas aplicando aquilo que ele desenvolveu durante décadas nos Estados Unidos, quando ele ajudou a Força Aérea dos Estados Unidos a desenvolver um plano estratégico para o exame detalhado de veículos supersônicos capturados, que compreendiam não só as famosas bombas V2, foguetes V2, que foram os primeiros foguetes americanos que foram ao espaço, foram bombas V2 modificadas, mas também naves de discos e etc., né, que eles conseguiram recolher pedaços, destroços que já foram amplamente divulgados nos Estados Unidos a partir de 2018, quando eles fizeram uma abertura bem grande e liberaram vários documentos. São milhares de documentos liberados, já comentei aqui no canal. Tem que ter paciência para pesquisar, estão lá as patentes, estão todas as pesquisas que foram feitas, só que agora o Pentágono resolveu puxar o tapete e disse que não tem nada demais, não tem ET, não tem nada, todo aquele alarido com os pilotos da Marinha fazendo declarações e se expondo, deu tudo para trás. Vamos ver o que vai acontecer com o resultado dessas eleições. Tem que tirar o debilóide do Biden, né? Aquela coisa, nem sei se vão conseguir, porque quem está por trás dele tem um poder gigantesco, mas as coisas estão mudando, não dura para sempre. Muita gente comenta da China, da Rússia, porque não é democrata, não tem democracia. Não enche o saco com o negócio. Democracia é o que está com o Brasil, não é isso que o Xandão defende?
Ele defende o Estado democrático de direito, não é isso? Perseguindo pessoas, você não pode, é preso por pensamento. Toda aquela loucura que ele cometeu com esses prisioneiros agora da manifestação. É tudo ilegal, não existe esse lugar nenhum, a não ser em ditaduras. O Brasil está vivendo uma ditadura esculhambada, mas eles vão cair. Esse cara vai pagar o que ele está fazendo. Né? Você vai para a cadeia. No Canadá está acontecendo isso também. Então não tem essa história, a palavra mais corrompida que tem é a democracia. A Rússia nunca foi uma democracia, nem querem saber disso. Democracia é isso aí, é corrupção, é preso tendo saidinha para depois assaltar casas. A minha casa em Santa Teresa, o primeiro assalto foi com um preso que estava na saidinha de Natal. E tem os outros que eu sofri. Um partido que protege bandido, cara. Onde já se viu isso? Essa ideologia de gênero louca, avançando para as nossas crianças, por isso que a Europa está mudando e o mundo está mudando. Goste você ou não. Eu já perdi um monte de gente por causa disso, então eu não estou nem preocupado. Eu estou preocupado é que o mundo volte a ser normal. Eu não tenho medo de quem participou de manifestação, eu tenho medo de bandido. Esses, para mim, são um terror. Posado sua segurança, embora nunca se tenha chegado a uma evidência. Ele foi expulso por questões políticas, foi deportado. A imigração americana colocou ele 5 anos em prisão domiciliar. Depois ele foi... E em 1955 ele regressou à China como herói nacional e aí ele retoma a investigação e se tornou o pai da astronáutica chinesa. Em dezembro de 2001, Frank Marble, professor da Caltech, da Califórnia, e visitou o Dr. Chen, lá na China, a pedido então do presidente da Caltech, David Baltimore. E ele foi presenteado com um prêmio Distinguished Alumni, que o Instituto havia concedido ao cientista chinês, e há 23 anos atrás, a revelia do governo americano. E ele faleceu em 2009 com 97 anos de idade. Então é isso aí, eu só fiz um resumão para que vocês entendam por que eu achei, né? E isso é que é a grande preocupação do governo americano, do establishment, que aí quando você fala governo americano é Europa, OTAN, Inglaterra, né? Essa aliança que domina a Europa, dominou boa parte do mundo durante muito tempo e agora está quebrando a cara. Agora o poder está mudando de mãos. Mais uma vez, não tem bonzinho nem malzinho. O nosso planeta é um planeta guerreiro. Nós vamos descobrindo aos poucos que não só o nosso planeta, mas a nossa galáxia é algo muito estranho. Muito estranho. Fascinante, diria o Dr. Spock. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço meu e da Magdalena. E continuaremos a semana que vem com um novo assunto. Até lá e se cuidem.